Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Semana passada eu cabulei a semana inteira o trabalho aqui, né? Fiquei meio dodóizinha, fui me recuperando no finalzinho da semana, aí decidi dar uma descansada, mas estou voltando com ânimo total e trazendo os direcionamentos para essa semana que está começando. Vamos lá? Trabalhar com duas opções. A primeira é a pedra cristal novo aqui, tá, gente? O Nakita, que é uma pedra verde e meio salmão, assim, uma coisa linda. E a granada, que já tá aqui presente há algum tempinho. Então, opção número 1, o Nakita. Opção número 2, granada. Vou tirar, aqui tem esse tarô, Dark Mansion. Ele tá todo misturado, arcanos maiores e menores. E também, como complemento de leitura, vou trazer aqui o oráculo das intenções. Vamos lá, então. Sem delongas, enquanto embaralho, peço que vocês, por gentileza, vão aí olhando para as duas opções e vendo qual que chama mais atenção, tá? Pode, claro, pedir uma orientação para trabalho e para relacionamento, ou vice-versa, ou qualquer outra área da vida, tá bom? E, por gentileza, não se esqueçam do like, que me ajuda bastante, por favor. Vamos lá. Neste momento, eu peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Quais são os direcionamentos para essa semana? Diga lá, Tarô. Oráculo das intenções, vou tirar duas, tá bom? Opa, tem carta aqui que está pulando. Bora lá? Opção número 2 aqui no cantinho e opção número 1, o Nakita. A gente vai começar agora. O que vem para essa semana aí? O que eu tenho que tomar cuidado? Nossa, meu Deus, tá muito bom, muito, nossa! Gente, vocês começam a semana com uma energia de As de Paus, que é uma energia de um começo, mas é um começo tão bom, um começo tão maravilhoso, algo que vai trazer aí para a vida de vocês tanto entusiasmo, tanta felicidade, tanta força, tanta luz, sabe? É uma energia de um começo, todo começo é bom, né? Mas quando sai o As de Paus, é aquele começo que você está numa felicidade, como se você estivesse começando algo que tivesse um potencial de transformar totalmente a tua vida, sabe? É uma energia muito, muito positiva. Posso estar falando aqui com alguém que está hoje, começando um trabalho. Pode ser alguém que está começando, ainda que numa mesma empresa, uma nova fase, sabe? Tipo, você foi promovido, mas você assume essa nova função a partir de segunda-feira e a pessoa está toda cheia de gás, toda feliz, toda pomposa. Aproveitem essa energia de começo. É uma energia muito propícia também para quem ainda não vislumbra tudo isso, para começar a perceber esse potencial, sabe? De que você pode fazer, de que a força está dentro de você, começar a tirar grandes projetos da gaveta, ou talvez pequenos projetos, mas assim, é o momento de engavetar, porque vocês estão com uma vibe muito poderosa. Então aproveita esse momento, tá? Começar uma semana com As de Paus, olha, é maravilhoso. E vocês também vêm com o 8 de Paus, que é aquela carta que pode falar
do cupido, né? Das flechas do cupido, vou falar o que pode ser, tá? As flechas do cupido, posso estar falando de alguém que vai ter aí uma troca intensa de mensagens, pode ser mensagens, né? Mensagens, pode ser mensagens eletrônicas, posso estar falando com alguém que precisa fazer uma viagem também, tá? Mas é uma energia muito forte de uma comunicação muito intensa, tá? E também tem uma energia aqui de um rei de ouros. Então vamos lá para as possibilidades. O rei de ouros é aquela pessoa que é forte, firme, tem uma capacidade de materialização. Se eu estiver falando de uma pessoa, né, ela pode ser uma energia aqui, mas se eu estiver falando de uma pessoa, é aquela pessoa que tem uma solidez material, aquela pessoa que tem uma estabilidade financeira, né? E é uma pessoa, posso estar falando de uma pessoa um pouco mais velha, mas se for uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que apresenta uma grande maturidade para a idade, tá? Então vamos lá, o que eu vejo aqui? Uma semana começando com algo que vai te trazer muita felicidade, vai deixar você naquele estado de borboletas no estômago, sabe? De entusiasmo. E esse começo, ele vai trazer para você muita troca com alguém, tá? E essa pessoa pode ela tem o potencial de se tornar algo muito sólido na tua vida, algo que te traga muita segurança, tá? Isso para relacionamento, tá? Tem um potencial aqui de algo que começa, né, e que vai se solidificando aí, tá? Para trabalho, é algo que está começando, que vai demandar aí de você muita comunicação. Você vai ter que, talvez um período de muitas reuniões, de acerto, de muita troca, né? De mensagens, né? De você falando mesmo a que veio e precisando dar seu recado, mas esse trabalho tem uma potencialidade muito grande de te levar para uma posição de rei de ouros, que é aquele que tem ele tem um poderio econômico muito grande. Então, assim, eu ouso dizer, tá, que algo que começa essa semana tem a possibilidade de te levar para um outro patamar, tá? No que diz respeito à materialização, certo? O oráculo das intenções vem com a energia do florescer. E olha, vejam que carta belíssima, né? E estamos aqui em setembro, mês que iniciaremos a primavera, então essa energia é bem propícia, né? Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde a nosso chamado. Floresça. Então aqui, ó, bora trabalhar o merecimento, bora identificar que todo mundo tem esse potencial e florescer. Porque as energias estão belíssimas. Olha, de verdade, eu queria ter escolhido essa aqui. Eu não escolhi nenhuma, tá, gente? Mas se eu tivesse que escolher, essa aqui seria de bom tamanho. Essa semana também pede leveza, tá? A vida pode ser bem divertida, com leveza, bom humor e entusiasmo. Olha aqui, o fluir está na forma como reagimos aos fatos, tá certo? Então sempre tem uma possibilidade da gente encarar o lado bom aí de qualquer situação, independente do que aconteça. Mas essa semana vai acontecer coisas muito legais, muito bacanas para quem escolheu a Unakita. Cris, é para todo mundo? Obviamente que não. Mas sempre tem algo aqui, quem chega nessa leitura, com certeza alguma coisinha aqui, nem que seja trabalhar essa leveza, nem que seja trabalhar esse merecimento, ou então colocar um pouco de entusiasmo em algo que você está começando, né? Lapidar aí as formas de comunicação para trazer essa energia de solidez. Sempre tem um recadinho para quem está aqui, tá certo? É isso para quem escolheu a opção número 1, a Unakita. E agora a gente vai para a opção número 2, Granada.
Cavaleiro de Ouros, 9 de espadas. E a lua, rendição e foco. Olha, o que eu vejo aqui, né? Eu vou começar por esse arcano maior, tá? Embora tenha saído a última carta, como o arcano maior é aí uma energia mais... não é que ela é mais forte, é que os arcanos maiores, eles são os acontecimentos, né? Então vamos lá, o que eu percebo aqui, tá? Uma energia de muita ilusão, de algo que você está enxergando, algo que você está buscando, algo que você está vivenciando, que não é o que aparenta ser, tá? Então, às vezes você está pensando que todo o teu sucesso profissional está numa determinada carreira, que num determinado cargo, às vezes você quer muito uma coisa e não é aquilo tudo que você está pensando, não. O mesmo serve para relacionamento. Às vezes você pode estar conhecendo uma pessoa que num primeiro momento se mostra maravilhosa. Quando você vai ver, não é tudo aquilo, tá? Posso estar falando também de quem aí está com a mente um pouco conturbada. Posso estar falando com alguém que está passando por um processo de meio que depressão, né? Alguma questão mental, emocional, não está muito como é que é, sabe? Porque a lua sempre fala de algo que está no oculto, algo que você não está conseguindo visualizar, algo que pode estar sendo tramado aí, meio que por baixo dos panos, né? Que ainda não foi desvendado, que ainda não foi uma verdade que ainda não apareceu, ainda está ali meio escondidinha, tá? Mas tem uma energia aqui de ilusão muito grande, tá? E aí, trabalhando essa energia da lua aqui com o 9 de espadas, é uma energia bem interessante. Por quê? Porque aqui fala de algo que é uma ilusão. E algo que você percebe essa como que eu posso colocar? Você percebe que tem algo ali que não está muito confiável. E isso, essa desconfiança, ela tá te tirando o sono, né? Porque é como se você percebesse que algo não está caminhando muito como deveria, né? Tá aí, tem sempre uma pontinha, né? Que a gente puxa e que fala assim, olha, ali tem uma brecha que a gente fala, olha, ali a pessoa deu o sinal, né? E você tá olhando para essas brechas o tempo todo, né? E meio que talvez não querendo enxergar muito, né? Mas a hora que você põe a cabecinha no travesseiro, isso fica martelando na tua cabeça, tá? Claro, esta carta aqui, se ela tivesse saído sozinha, eu ia falar, olha, tem uma energia aí de algo que tá na tua mente. Não é verdadeiro, né? São coisas da sua cabeça, são, né, tormentos da mente. Mas quando sai essas duas cartas juntas, gente, né? O 9 de espadas com a lua, eu pediria para que vocês realmente ficassem atentos, tá? Porque aqui é um acontecimento, é uma força, né? Algo que está aí para despontar no cenário e que não é uma energia tão legal, tá? Então fiquem atentos a isso. Se essa carta tivesse saído sozinha, né, ainda falava assim, relaxa, é coisa da tua cabeça, mas com essa energia aqui acoplada, né, junta ali, fica um pouco mais desafiador o cenário. Então atente bastante para aquilo que você está intuindo. A lua também fala da intuição. Então dá uma aguçada na sua intuição e percebe o que está ali martelando na tua cabeça e com base nisso identifica o que tem o potencial, né, realmente de algo que demanda aí um certo cuidado, um certo, né, esclarecimento, e o que é só bobeira da tua cabeça, sabe? Aquilo que não faz o menor sentido.
aqui pede nessa semana, né, para quem está aqui com a granada, pede que vocês façam esse trabalho, tá? De olhar para a vida de vocês, olhar para aquilo que vocês intuitivamente percebem que não tá muito legal, né? Aquelas pontas que a gente vai deixando meio soltas. Olha para isso com bastante cuidado, identifica o que tem de verdadeiro ou não, tá? E depois disso, solta para o universo, tá? É uma energia aí um pouco densa, porque tem horas que a gente se vê obrigado a olhar para coisas que a gente está ali tentando dar uma esquecida, dar uma escondida, mas a gente precisa dar uma descortinada aqui nesse véu, tá? Também tem uma energia de um cavaleiro de ouros, que já é uma energia um pouco mais up, né? Uma energia mais de algo que está vindo aí para a vida de vocês. Talvez quando vocês tirem esses véus, né, da ilusão, quando vocês comecem a fazer esse exercício de identificar, né, aqui é uma energia bem de separar o joio do trigo, né, o que é de verdade, o que não é, quem está com você, quem não está, o que eu quero e o que eu não quero, por que eu quero e por que eu não quero, né? Quando você meio que faz esse trabalhinho aí e limpa o terreno, vem uma energia, né, caminha para a tua vida, vem algo na tua direção essa semana que vai dar uma segurada, né? É uma energia de algo, de solidificar alguma coisa, né? Talvez eu possa estar falando com alguém que, assim, está buscando uma energia, está buscando um esclarecimento de uma determinada situação e que essa solidez daquilo que você estava pensando caminha na direção. Então, como se você estivesse passando por algo que você quisesse identificar, e quando você faz esse servicinho aqui, a verdade vem, você recebe a materialização daquilo que você está buscando, tá? Tem uma energia também de algo vindo aí pro teu caminho de forma lenta, tá? Sempre é importante. De todos os cavaleiros, o cavaleiro de ouros é o mais lento, né? Então, aqui é uma energia que talvez, essa energia aqui um pouco densa, talvez avance até a semana que vem, ou talvez se estenda um pouquinho mais. Isso pode ser para algumas pessoas, né? Porque o cavaleiro de ouros, ele é muito lerdinho, gente, tá? Claro, ele é o cavaleiro que mais entrega solidez, por isso ele demora, porque ele gosta de fazer tudo bem certinho, ele olha onde ele está caminhando, onde ele está pisando, né? O cavaleiro, ele caminha na direção de algo, então ele olha onde ele está pisando, não dá passo em falso, ele só se movimenta quando ele tem certeza de que aquilo é realmente o objetivo dele, de que aquilo, esse movimento vai levá-lo, né, ao objetivo. Então, por isso ele é tão lento, porque ele só age quando ele tem certeza, mas também quando ele chega na tua vida, quando ele oferece algo, é algo extremamente confiável, tá? Então, dissipa essa ilusão aqui da mente de vocês para dar uma acelerada aí nesse cavaleiro de ouros, que é aquele que entrega solidez, que é aquele que entrega segurança, que é aquele que entrega estabilidade, tá? Posso, inclusive, estar falando de estabilidade emocional, sabe? Quando você tá ali, quando você sai de um processo meio depressivo e que você consegue identificar o que tinha de errado, né? O que era só caraminhola da tua cabeça, né? Quando você começa a se descolar dessa energia aqui, tá bom? Vamos lá. Para essa semana também é necessária uma energia de rendição, né? De você meio que deixar a coisa aí para o universo agir também, tá? Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie, tá? E aqui me veio uma informação, quando eu li para essas torres aqui, né? Para esses pilares, como se algo tivesse mesmo sendo estruturado, tá? Nessa materialização aqui
Então não luta não, só confia, tá? Mas não esquece de fazer esse trabalhinho aqui, tá? Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Talvez essa questão de resolver uma coisa de cada vez seja bem essa energia do Cavaleiro de Ouros, né? Ele vai meio que resolvendo as situações, aliviando aí o cenário. Então, preciso olhar uma questão de saúde, vai lá, trata alguma coisinha. Preciso enxugar os meus gastos, né? Preciso daquela DR. Então, ele vai meio que resolvendo cada área da vida, né? E vai focando em cada situação e no final tudo dá certo. Tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui. Eu prometo que volto, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, tchau, tchau.